Boa noite, eu me chamo Sandro do Rosário Viana e sou aluno da licenciatura do curso de História da Instituição Educacional Claretiano. Assim como foi solicitado, nós estamos aqui para poder apresentar o nosso plano de aula e hoje nós temos como nosso tema, vamos trabalhar acerca do feudalismo. Vamos trabalhar acerca desse sistema que ele surge no século IV, logo após a queda do Império Romano, no ano de 476. Nós temos como objetivo conhecer as características sociais desse sistema. Vamos entender quais são as características políticas também, econômicas e culturais, que envolveram a sociedade medieval e da Renascença na Europa Ocidental. Para isso, será necessário identificar as suas origens, analisá-las de forma analítica, as características principais do surgimento desse sistema feudal e do renascentismo cultural e artístico. Vamos analisar, por fim, também a transição desse sistema de produção do feudalismo para o capitalismo mercantil. Em que ano isso ocorreu? Nós vamos avaliar durante todo esse período, que compreende o período da Alta e Baixa da Idade Média, que segundo os historiadores, a Idade Média é o período que acontece essa transição da Antiguidade para a Idade Média, compreendido, como nós já dissemos, compreende do ano de 476, logo após a queda do Império Romano. Para alguns estudiosos, ele se estende até o ano de 1453, logo também após a queda do Império Romano no Ocidente. Porém, alguns estudiosos alegam que esse período então, há dois momentos que nós podemos identificar esse período da Idade Média, do ano de 476 ao ano de 1453, com a queda do Império Romano no Ocidente. Ou ele pode também se estender até o ano de 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então nós temos essas duas datas possíveis, 1453 ou 1492. Esse é o nosso objetivo da aula, que nós vamos aplicá-la para a turma do primeiro ano do ensino médio. Para que nós possamos trabalhar com esse título, trabalhar com essa temática, que é muito relevante, é muito significativa, nós vamos utilizar os conteúdos que nós vamos compreender, entender como é que funcionava esse sistema feudal, como que era estruturado na sociedade daquela época, da Idade Média, qual que era a conjuntura, o que levou à sua decadência, quais foram os processos que levaram à sua decadência. Vamos trabalhar também o renascimento comercial, o renascimento urbano. Vamos trabalhar, por fim, a transição desse sistema feudalista para o sistema capitalista mercantil. Para que nós possamos aplicar esse nosso plano de aula, será necessário, no mínimo, uma duração de 50 minutos, para que nós possamos apresentar, para que nós possamos pontuar, para que nós possamos trazer a turma para dentro da discussão, para que nós possamos levar os alunos a entenderem a importância desse período histórico. Não como muitos dizem, não como muitos alegam, que foi um período de estancamento cultural, foi um período que foi apelidado como o período de Idade das Trevas, que esse termo vai ser cunhado pelos iluministas no século XVIII. E como recurso didático para que nós possamos aplicar nossa aula, nós vamos fazer uso de cópias impressas de textos, mapas conceituais, uso de dicionários para poder ficar mais fácil o termo, os conceitos, para que eles possam assimilar melhor o conteúdo.
Nós vamos usar como metodologia para poder aplicar essa aula, vamos explorar a curiosidade dos alunos através do mapa conceitual, como nós já dissemos. Por fim, nós vamos abrir uma roda de conversa para o momento de interação. O objetivo da aula não é tão somente fazer uma aula tradicional. Nós queremos aplicar uma aula, mas trazendo o aluno para dentro da aula, mostrando para eles a importância da participação deles na aula. E nós vamos explicar para eles a importância desse período histórico. Por que esse período ele é tão importante para a sua compreensão, para o seu desenvolvimento como pessoa, como cidadão? Os objetivos que nós buscamos então de aprendizagem é conhecer essas características, como nós já dissemos, as competências que nós buscamos alcançar, baseado na Base Nacional Comum Curricular, compreende que as mudanças no modo de produção, nós vamos apresentar o domínio do poder que era utilizado pela ação e interesse de diferentes sujeitos sociais da época, analisar e perceber, sabendo respeitar a diversidade étnica. Por isso que o objetivo da aula é contextualizar, apresentar para eles as a diversidade religiosa, as gerações de classes como manifestações culturais que por vezes foram conflitantes. Para isso nós vamos apresentar, como nós já dissemos mais uma vez, um mapa conceitual. Nós vamos apresentar o surgimento, a formação do feudalismo, que ele surge no século V e vai até o século X. A decadência do comércio, a ruralização econômica, o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, a ascensão da igreja e a sua influência na época. Vamos tratar também da cultura teocêntrica. O que era a cultura teocêntrica? O que girava em torno dessa cultura? Vamos trabalhar também a Europa invadida pelos povos bárbaros, mais tarde pelos árabes e por fim pelos vikings. Logo depois nós vamos tratar também da Baixa Idade Média. O que ocorreu nessa Baixa Idade Média? Como nós já dissemos, é nesse período que é cunhado a palavra da Idade das Trevas, por conta do estancamento cultural, ou seja, os iluministas acabaram cunhando esse termo, dizendo que nada de bom surge nessa época. Então nós vamos investigar, vamos despertar nos alunos também essa questão investigativa, e nós vamos entender esse renascimento comercial que ocorreu do século X até o século XVI, e urbano, a decadência e por fim a decadência do feudalismo. Nós vamos procurar investigar a transição do feudalismo para o sistema comercial capitalista mercantil. Vamos desenvolver também em aulas posteriores a decadência do poder local, o fortalecimento do poder nacional representado pelo rei, o que isso significava. Vamos verificar também a efervescência cultural urbana e por fim nós vamos trabalhar com a Europa invasora, conquistadora, com as cruzadas e outras investidas. O que foram as cruzadas? Quem financiavam as cruzadas? Qual que era o objetivo dessas cruzadas? Quem estava por trás? E por fim, como método de avaliação, nós vamos aplicar uma prova com 4 questões, sendo 2 questões objetivas, que nós vamos definir o que significa o feudalismo do ponto de vista econômico, como um sistema baseado na produção. Será que esse sistema ele era autossuficiente? A agricultura de fato era o seu principal setor? Nós vamos trabalhar com essa questão objetiva. E depois nós vamos trabalhar também com 2 questões dissertativas. O que era o feudalismo? Descreva com suas palavras. E na 4ª e última questão dissertativa, nós vamos basear em que era baseado o sistema feudal. E por fim, nós vamos pedir ao aluno para que ele justifique a sua resposta. Desse modo,
nós aqui encerramos essa nossa aula e essa nossa apresentação do nosso plano de aula. Desde já eu agradeço, muito obrigado e até a próxima aula.